Boa noite. Fazendo aqui já os testes para a gente iniciar a nossa doutrinária. E nessa época de pandemia, estamos iniciando através das redes sociais. Só um minutinho que eu vou começar a passar também pelo Facebook. E assim a gente A nossa doutrinária de hoje, ela vai falar acerca exatamente, eu vou ver se consigo, eu estava querendo passar pelo Facebook, mas não vai ser possível, então eu vou ver se consigo passar pelo meu Instagram também, porque assim a gente pega um número maior de pessoas. Então só um minutinho. Pronto, vou colocar aqui. Pronto. Bem, agora vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando a nossa doutrinária. O tema de hoje vai ser acerca da codificação espírita. E nós iniciamos a codificação, falar sobre a codificação. Antes, vamos fazer uma prece. Quem sabe, quem já acompanha as nossas redes sociais, sabe que as nossas lives, elas são geralmente as doutrinárias, elas geralmente começam exatamente com a prece. E nós gostaríamos nesse instante de pedir a quem está nos acompanhando, deixar os olhos fechados, ficar com a imagem do Mestre amado em nossa mente e pedir para que ele nos acompanhe em nossos pensamentos, principalmente a espiritualidade, a falange de Dr. Bezerra de Menezes e todos aqueles que nos assistem, para que façamos uma limpeza em nossa casa mental, retirando todos os miasmas, tudo que possa ser de empecilho, tristeza, depressão, angústia, ansiedade, para que possamos trabalhar o tema da noite. Assim seja, vamos abrir os nossos olhos para o início das nossas atividades. A doutrinária, ela geralmente acontece há 30 anos no Grupo Espírita Renascer. E geralmente é um tema diferente. Após as doutrinárias, tem os passes, porém, nesse tempo de pandemia, nós vamos conversar de forma virtual. Então, procura um canto reservado e assim nós vamos trabalhando o tema da noite de hoje. E para falar sobre a codificação espírita, nós vamos iniciar falando que quem codificou, ele não criou a doutrina espírita, foi o renomado pedagogo Allan Kardec. Então, no meio século, na metade do século XIX, houve toda esse burburinho, né, de descoberta, onde o próprio homem começou a fazer questionamentos e as famosas mesas girantes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, quem é espírita sim, mas quem não é. Então, naquela época, na Europa, se via-se de verdadeiras diversões nos locais da sociedade, onde pessoas que tinham o poder de, vamos dizer assim, de transmissibilidade, utilizavam os seus poderes para que essas cestas que eram fixadas em lápis, e assim os médios impulsionavam através da sua
mediunidade e escreviam nos papéis. Claro que isso era a forma primitiva, era uma forma rudimentar da doutrina espírita de falar com os espíritos, até porque nos tempos atuais a utilização é o quê? O pensamento e as mãos do médium. Então, Allan Kardec, um renomado pedagogo, ele viu que aquelas cestas girantes tinham que fazer perguntas inteligentes e tinham respostas inteligentes. Então, se tinha respostas inteligentes, alguém estava naquele momento exatamente respondendo. E foi aí que começou o descortinar do mundo invisível. Esse mundo tão, vamos dizer, tão diferente para todos nós. Porque falar da morte muitas vezes se torna, menino, não fala isso que é um agouro. Por quê? Porque na nossa sociedade não se trata a morte com naturalidade, e sim com algo muito pesaroso e que traz muito sofrimento. Então, os questionamentos de Allan Kardec foi exatamente acerca da vida. Então, o que foi que aconteceu? A partir de então, a gente começou a perceber que os questionamentos foram parar no primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos. Então, esse livro foi o principal da doutrina espírita, onde lá estão perguntas e respostas acerca da vida, acerca do universo, questionamentos que você passa a refletir de onde eu vim, porque eu estou aqui, para onde eu vou depois da morte, que são perguntas que devemos estar sempre fazendo esse questionamento. Então, o primeiro livro que Kardec trabalhou foi o Livro dos Espíritos, depois foi o Livro dos Médiuns, logo em seguida foi o Evangelho, depois o Céu e o Inferno e finalmente a Gênese. O Livro dos Médiuns, ele trata exatamente todas as perguntas, tudo que traz acerca de quem realmente quiser trabalhar uma mediunidade com responsabilidade, com a moralização, com certeza estará bem próximo àquilo que estamos querendo, que é com a moral cristã. Então, o Livro dos Médiuns, ele traz tudo isso, esse descortinar do novo milênio, né? Então, a partir de então, o Evangelho, ele traz o quê? Ele traz ele traz o cristianismo à luz da doutrina espírita. Não tem nada mais do que diferente. Se vocês forem observarem, uma coisa interessante é que a primeira comunicação que houve, né, foi exatamente as leis recebidas, as leis morais recebidas por Moisés. Porque lá os 10 mandamentos foi o quê? Foi exatamente onde houve a transmissão de uma comunicação. Outra comunicação do mundo espiritual que é muito clara foi quando o anjo veio apresentar a Maria, dizia a Maria, a chegada de Jesus, né, do seu filho, que era exatamente que vinha fazer essa revolução da Boa Nova. Eu sei que a doutrina espírita ela é cercada de preconceitos. E isso aí é algo que precisa ser trabalhado, porque trata-se da desinformação de algumas pessoas. Um minuto. Faz tempo que eu não falei, né? Então, o Espiritismo, ele trouxe conceitos novos, né? Sobre Deus, sobre o universo. O Espiritismo, ele trouxe também algo novo e a possibilidade de matar a morte. Porque é até interessante a gente usar esse tema. O Espiritismo matou a morte. Sim, matou a morte, que a partir de então, algo que estava, que fazia muito medo, passou a ser algo mais natural, que é sobre a morte. Então,
a origem da nossa existência é algo que deve ser perguntado também. A doutrina espírita, ela traz também algo bastante interessante, que é onde estamos falando sobre a dor e sobre o sofrimento. Geralmente, o que é que a gente entende pela dor? Se você perceber que a dor que atinge uma determinada pessoa, ela pode não atingir a outra. Por quê? Porque é o grau de conhecimento e o grau de resignação, vamos dizer assim. Outros podem chamar de fé, outros podem chamar de qualquer outro nome. Então, a partir do momento que essa pessoa ela tem um grau de, vamos dizer assim, de resignação, de fé, de esperança, ela trabalha com mais naturalidade as suas dores, as suas ansiedades. Ela é mais comprometida com o seu sentimento. Aquelas pessoas que estão num grau desafinado, um grau de tortura psicológica, elas vão sentir muito mais aquilo que está incomodando no seu subconsciente. Após 30 anos do Grupo Espírita Renascer, nós já vimos muitas coisas acontecerem. Pessoas com um grau de dor imensa vivendo feliz. E outras com um grau de dor desse tamanho vivendo totalmente feliz. Por quê? Está aí a resposta. É o adiantamento de cada pessoa. É a fé que resguarda em cada coração. Então, Jesus é o modelo e guia para todos nós. Enquanto que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Isso que a doutrina espírita fala. A doutrina espírita fala do modelo corporal, do modelo corporal espiritual, para que comecemos a entender a esse mundo invisível. Agora eu falo sobre o mundo invisível, a outra pessoa pode questionar se esses espíritos existem. Ora, quando os micro-organismos não tinham o microscópio, com certeza muitos duvidaram da existência da ameba, das bactérias, dos vírus. Hoje eles se tornaram presentes em virtude do microscópio, mas vai chegar um tempo em que toda essa, vamos dizer assim, essa invisibilidade vai deixar de existir e nós vamos trabalhar com mais, vamos dizer assim, com mais respeito à imortalidade, até porque quando temos a certeza da imortalidade, muitas coisas maléficas que acontecem no dia a dia deixarão de existir, exatamente por saber que o mundo invisível, ele não é tão invisível como a gente imagina. Então, a doutrina espírita, ele fala exatamente sobre isso, sobre a reencarnação. Quando você não aprende a sua lição correta, é igual à escola. A criança volta para aprender aquela aula, perdeu, não estudou direito à prova, tira nota baixa, vai ter que repetir. É assim, a gente vem para a Terra, não aprendeu corretamente, volta. Não é Deus que é ruim, não é Deus que está castigando, somos nós que nos castigamos, como a partir do momento em que estamos produzindo algo que é inadequado para determinadas criaturas. Então veja bem, a comunicação mediúnica também faz parte da doutrina espírita. Não que a comunicação mediúnica seja algo que, vamos dizer assim, de exclusividade da doutrina espírita. Não, nós temos outras religiões que trabalham a comunicação com os espíritos com mais, também como fazendo parte do seu dia a dia. O livre-arbítrio é algo principal do espírita. Ele saber que você tem liberdade para escolher o seu caminho. Então, a doutrina espírita, ele tem exatamente propõe essa liberdade, dá essa liberdade para que exatamente ele possa seguir o seu rumo. Então, o que é que a doutrina espírita faz também? Ela não realiza rituais, não tem velas, não tem nada disso. A doutrina espírita é totalmente
ausente de tudo isso, desses rituais e tal. Eu, pelo menos, eu uso muito aromatizante, mas no sentido de aromatizar o ambiente. Nada que são ligados à doutrina espírita ou rituais, mas eu adoro usar alguns aromatizantes. Mas o principal que a doutrina faz é o quê? É a prática ser gratuita e, o mais importante, voltada ao próximo. Então, Kardec fala que a caridade é o nosso altar. Então, a maior caridade, algo que você quer fazer é a caridade que devemos fazer a todos, sem distinção. Às vezes a gente se depara com alguma ingratidão. É óbvio que no dia a dia você tem que se deparar com isso. É impossível você não trabalhar com a ingratidão, com a falsidade e tal. Mas você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, porque nós devemos sentir na pele todos esses, vamos dizer assim, todas essas condições que, exatamente, fora da caridade não há salvação. Exatamente, Emília. Então, o que é que a gente percebe? Que tudo isso que a gente está no nosso dia a dia é algo que precisa ser trabalhado, vivenciado, dentro do coração mesmo, dentro daquilo, você viver para ser feliz, para ter a felicidade dentro naquele propósito. A mediunidade, ela é exercida na moral cristã, isso aí é importante. E o principal, na prática do bem, na paz entre os povos. A doutrina não quer rivalidade com nenhuma mesmo religião. Todas nós sabemos que a prática espírita é uma prática democrática, é uma prática cristã, e a moral é seu dia a dia. Olha, eu digo sempre que o espírita, ele quando magoa alguém, ele fica mais preocupado do que a outra pessoa. Por quê? Porque nós sabemos, nós erramos com conhecimento. Então, errar com conhecimento é muito sério. E nós sabemos que naquele momento nós estamos cercados vamos dizer, se o Big Brother é cercado de câmeras, nós estamos cercados de espíritos que no dia a dia vê a nossa conduta, observa o nosso dia a dia, vê as nossas falhas, vê os nossos sentimentos. Maxwell está aí assistindo, um abraço, querido. Então, tudo isso, a gente começa a entender que a espiritualidade nos ensina no dia a dia algo bastante precioso, que é viver em harmonia e viver consigo mesmo. Então, Kardec, ele começou a pesquisar tudo isso. Então, volto a dizer, Kardec não criou a doutrina espírita, ele codificou, ele traduziu a doutrina espírita. Ele traduziu, ele possibilitou a doutrina espírita exatamente falar sobre tudo isso. Então, Kardec começou a sua pesquisa com 5 adolescentes, e essas médios, ele começou a fazer perguntas, e o mais importante, nem todo espírito é um espírito de Deus. Você tem que ter ciência disso. Porque as falhas que nós estamos aqui, nós levamos também para o plano espiritual. Então, não tem um pensamento de achar que pelo fato da pessoa desencarnar, vai se tornar santo uma hora por dia. Claro que não vai. Então, nós levamos conosco nossas dificuldades. Então, por isso que quando eu vejo pessoas aprendendo em alta idade, é importante, porque todo aprendizado ele é acumulado para o outro lado da vida. Então, nada se perde, tudo se transforma, tudo é algo importante para nosso Criador. Então, todo mundo sabe, mas é bom repetir, Kardec nasceu em Lyon, na França, e lá onde até hoje existe uma verdadeira visita, faz parte do roteiro turístico de quem vai em Lyon, na França, né? Então, o que é que a gente precisa começar a entender? Que Kardec houve a codificação, houve a universalidade dos espíritos, porque se esses espíritos só tivessem manifestado na França, eu estou aqui falando de Porto Alegre, neste momento, você imagina falando sobre doutrina espírita aqui em Pau dos Ferros, em Água Nova, em Tenente Ananias, nas cidades que já estão em algumas
informação. Então, foram vários pontos geográficos que a espiritualidade, vamos dizer assim, se manifestou, e de repente esse mundo novo, ele começou a existir bem mais próximo do que a gente possa imaginar. Então, essas comunicações, elas têm que ser analisadas com a razão. É como eu digo, nem todo espírito que diz vir do mundo espiritual está sendo o Espírito de Deus, porque do jeito que existe pessoas que estão em estado de perfeição aqui no plano terrestre, também está no plano espiritual. Então, o futuro somos nós que escolhemos. Deus não castiga ninguém, nós é que nos castigamos com determinadas atitudes que nós devemos ter. Então, o que a gente precisa buscar? Eu acho que a gente precisa trabalhar, acima de tudo, né, uma fé raciocinada. É saber exatamente, porque o homem hoje é capaz de descobrir muitas e muitas outras coisas. A doutrina espírita volta a afirmar que ela orienta as pessoas todas ao bem. Ela orienta todos a enxugar lágrimas. Eles orientam todos a caridade e, acima de tudo, o amor. Então, o que é que o Evangelho nos traz? Diretrizes para a superação dos problemas, porque todos nós temos, meus amigos. Não pense agora, volto a dizer, que você pode transformar uma gota de óleo, passar na mão e não sentir nada, mas se for uma gota de ácido, ela pode perfurar. Então, você quem sabe o que é que você vai botar na sua pele. É igual, você sabe o que é que você vai botar na sua mente, na sua casa mental. Se você colocar bobagem. Eu estava até hoje plantando aqui com meu amigo e tiramos uma planta que estava totalmente, as raízes já tinham totalmente circulado o jarro. Com certeza ela estava sufocada, ela não ia crescer mais. De igual forma, às vezes que acontece em nossas mentes com determinados problemas, começa a puxar, aí fica igual aquelas raízes sem poder sair. Então a nossa mente, ela tem que estar arejada. Quando os problemas chegarem, a gente tem que fazer trabalhos manuais, tem que tirar a mente, tem que conversar, tem que ouvir música, tem que sair, porque se você não fizer isso, principalmente nesse período pandêmico que nós estamos aí, que é impossível não falar sobre ele, então, se a gente não tiver vamos dizer assim, um alívio de alguma forma na nossa mente, poderá trazer problemas muito sérios de ordem, porque está aí previsto que a próxima, a pior pandemia que vai existir vai ser as doenças mentais, né? Exatamente por conta das ansiedades, das depressões. Então, desde já, os serviços de saúde, eles têm que oferecer toda esse suporte para que possamos entrar de contrapartida a nossa mente, que é algo, né, que precisa, é como uma bússola, que precisa ter o rumo para conseguir. Então, o farol, qual farol que nós devemos escolher? O farol é exatamente o Evangelho de Jesus, meus amigos. O farol é o Evangelho de Jesus. E a bússola, exatamente, são os ensinamentos que lá estão contidos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e muitos outros que estão à disposição. Uma quantidade enorme. Hoje eu estava vendo uma mensagem uma mensagem de Chico Xavier, onde ele fala exatamente sobre a questão da mente, de você ocupar sua mente, de ocupar seu pensamento, porque o pensamento é como um animal brabo, você leva ele para qualquer local. E principalmente quem tem distúrbios da mediunidade, é preciso trazer o Livro dos Médiuns bem para perto de si e começar
Muito bem, Fatinha. A solidão. Olha, Fatinha Cavalcante, a solidão na multidão é algo que vai ter bastante. É aquela pessoa que está numa multidão e com a solidão, porque a sua mente vai estar bem. As clínicas estão lotadas em 2021, mas a procura já está grande. É verdade. Nós estamos aqui com pessoas que estão participando do da nossa live e fala exatamente sobre essa questão da ansiedade, das situações que nós estamos começando a vivenciar. E a gente tira pelo nosso lar, a gente tira pelo nosso vizinho, a gente tira pelas aquelas pessoas que estão muito próximas. E é como eu disse, misturar um pouco de pandemia com uma codificação, porque é impossível não falar sobre ele, e dizer que o Covid, ele vem cumprir uma função e ele só vai embora quando cumprir a missão que está destinada, que é um processo de reeducação. Mas enquanto isso, a falta de respeito às pessoas que têm comorbidade e de idosas são enormes. E é como se tivesse colocando as pessoas, banalizando a vida dessas pessoas que estão com idade já avançada. Mas bem, estejamos preparados para o futuro com esperança, porque a esperança, ela afasta as aflições e ela acende o principal, que é a chama de amor. Então, a gente precisa estar consciente de tudo isso, consciente da renovação íntima, consciente das lições de Jesus que traz, porque Moisés, ele apontou a terra prometida. Jesus anunciou o reino de Deus. E Kardec, ele fez esse descortinamento desse plano espiritual. Moisés, ele legislava pela ameaça. Jesus, ele exemplificava pelo perdão e pelo amor. E Kardec, ele exalta a caridade. Então, essas pessoas que tiveram uma história de transformação no nosso planeta Terra, é preciso entender essa infinidade de conceito que está chegando para nós e a gente trabalhar ele de forma que os menores sejam parados por aqueles que tenham um compromisso maior com a vida. Moisés, ele explica pela justiça. Jesus já usava misericórdia, enquanto que Kardec, ele explica a causa e efeito. Exatamente isso, que não é castigo, é aquilo que você faz e, consequentemente, ao retorno da sua ação. Não foi Deus, não foi o demônio, não foi nada disso que castigou. Foi a nossa ação inadequada com determinada conduta que levará a exatamente. Ninguém planta laranja e colhe bananas. É tudo isso. Tem uma pessoa falando aqui, indica o filme O Dilema das Redes. Super atual também, contribui muito com esses problemas psíquicos. Tá ok. Muito bem lembrado. Então, nós vamos ver que Moisés produz o fenômeno, enquanto que Jesus surpreende com os prodígios, enquanto Kardec explica através da mediunidade. E essa mediunidade é uma diversidade. Nós temos na pintura, na psicofonia, a psicofonia que exatamente na psicografia, na psicofonia que fala, na psicografia que escreve, e na pintura também, e assim por diante, na intuição. Então diz que a intuição é quando um anjo ou um espírito, ele sopra em nossos ouvidos para que erremos menos. E eu acredito que é verdade. Às vezes você diz, eu tava com a vontade de ir a tal canto, mas estou com a intuição que não devo ir. E não vai. Então, de repente, o que acontece? Acontece algo muito grave. Aí você diz, pronto, foi a intuição. Às vezes a pessoa diz, é coração de mãe. Realmente o coração de mãe, ele é tocado mais pela, vamos dizer assim, ele é tocado mais exatamente pela sensibilidade, pelo amor.
Então, isso aí que é importante. Então, Moisés, ele disciplina, Jesus liberta e Kardec esclarece. Kardec esclarece tudo o que vai acontecer. Realmente, Emília, é ação e reação. E só um minutinho, por favor. Diga que ele não posso atender o telefone. Desculpem, foi uma ligação que veio e eu não pude, atrapalhou aqui a ligação, mas continuemos. Então Moisés, ele recebe os mandamentos, Jesus comunica-se com o Pai, já Kardec dialoga com o Espírito de verdade. Então hoje eu estava ouvindo para vir aqui conversar com vocês, aí eu estava ouvindo como foi o encontro do Espírito de verdade antes de mandar aqui para a Terra, para ver toda essa transformação que está ocorrendo. Então, tanta mensagem linda, ele falando exatamente sobre as pessoas que estavam vindo para transformar e que a maldade ela vai fugir com um novo modelo, né, onde esse país vai ser transformado, né, um país. Nós estamos saindo de mundo de expiação para mundo de regeneração e onde a maldade vai fugir com vergonha. Isso aí é tão lindo. Toda vida quando eu escuto essa frase, eu digo, meu Deus, eu não sei se ainda estarei presente para ver toda essa bênção de alegria que é. Mas se não estiver, nós vamos contribuir para que esse mundo seja melhor para os nossos netos, para os nossos filhos, para as outras pessoas que vêm. Porque assim é a vida, essa transformação que a gente precisa estar. Então, o Espiritismo, Moisés era a lei, Jesus é o amor e Kardec é a razão. Kardec fazia nada sem estar dentro daquilo que eles queriam mostrar. Então, o que é que a gente precisa saber no dia de hoje? Que a comunicação com os espíritos, ela acontece nas casas espíritas. Claro que acontece. O que é que acontece na casa espírita para que você possa achar algo natural? As casas espíritas trabalham com o diálogo fraterno, que é um primeiro atendimento para que as pessoas possam conversar, para que as pessoas possam feito uma ficha de avaliação e essa pessoa ela passa por tratamento espiritual. É um tratamento ou presencial ou um tratamento à distância. Existe uma reunião de desobsessão que acontece nas instituições, que é para amparar também os espíritos que estão desencarnados. Então, quando se trata uma pessoa, quando vai tratar uma pessoa, nunca você trata a pessoa encarnada só. Não. Nós sempre tratamos os dois, o espírito e o encarnado. Então, dessa forma, nós entendemos que as instituições, na verdade, são o quê? São hospitais espirituais. São hospitais espirituais para atender todas aquelas pessoas que estão vindo trabalhar com toda essa, vamos dizer assim, com todo esse desarranjo mental. Tanto para as pessoas, quem vai para a casa espírita não só são médios, não. São simpatizantes da doutrina, são pessoas que querem servir, são pessoas que querem ajudar, são pessoas que querem servir. Então, a doutrina espírita é esse celeiro de almas que precisa estar exatamente trabalhando com essa proposta de servir. Nós também vimos que a doutrina espírita, ela promove a renovação íntima, sem precisar estar apontando. É interessante que não tem uma regra para você mudar, não. Há uma liberdade muito grande. Cada um se comporta da maneira que quiser, da maneira que sua consciência determinar. E, consequentemente, você vai mudando automaticamente. Olha, eu comecei na doutrina espírita no ano de 81 na cidade de João Pessoa. Então, já em Pau dos Ferros, a nossa casa espírita completou exatamente 30 anos
que nós estamos na atividade. Então, foi em 89. Então, em 89, começamos em Pau dos Ferros, mas em 81 eu tive os primeiros contatos com a doutrina espírita. Mas, quando eu olho assim para esse tempo todo, né? 30 anos em Pau dos Ferros em 81, então foi um pouco mais, com mais de 30 anos na doutrina espírita, e eu me imagino como eu sou diferente hoje, como me modifiquei. Mas não foi a doutrina que me obrigou a essa modificação, não. Ela acontece de forma gradual. E quando você percebe, você olha, coisas que te era tão cara não é mais, coisas que te importava tanto não te faz mais, coisas que poderia te fazer infeliz não faz mais. E assim, por quê? Porque há uma renovação. Consequentemente, tudo isso modifica a partir de que, quando você também se modifica. Então, essa vida além túmulo que a doutrina espírita descortina é algo assim bastante, vamos dizer assim, desafiador para quem está entrando. Primeiro, quem entra na doutrina espírita adora ver uma manifestação espiritual. Isso eu digo porque também passei por essa situação. Então gostava muito de ver as manifestações. E eu digo sempre que o início das atividades foi na cidade de João Pessoa. E eu tinha uma curiosidade enorme sobre as manifestações espirituais. Então, a partir do momento que as manifestações podem existir, mas a filosofia, ela pesa muito mais. Ela começa a te deixar muito mais feliz. Então, você começa a ver coisas com mais vida e coisas simples te faz mais feliz. Coisa que você, talvez há 30 anos atrás, eu não tinha esse pensamento. Então, a doutrina espírita é um verdadeiro santuário de luz, meus irmãos. É aquilo que nos dá proposta de mudança espontânea. Né? Mudanças espontâneas, mas também quero dizer que não tem ninguém santo. Eu não sou santa, ninguém é santo, nós estamos aqui. Se assim fosse, se não tivesse imperfeições, eu não estaria mais aqui. Se eu estou aqui nesse plano terrestre, eu ainda preciso aprender e muito. Sabe Deus quando ainda eu preciso aprender? Todo dia eu aprendo e digo sempre que eu não tenho compromisso nenhum com os erros, com meus erros. Para me modificar é bem rápido. Na hora que eu percebo que estou errando, espertamente, eu procuro modificar. E se não na totalidade, mas vou fazer um esforço enorme para me modificar. Porque se não for assim, tudo que chega em nossa casa, justamente são provas para que nós possamos modificar. E essa modificação, ela só existe quando você entra em contato com ela. Então, as lições que a gente... eu digo que a doutrina espírita é a síntese do Evangelho de Luz. Porque ele traz essa amplitude do amor para que a gente possa... né, esse santuário, essa casa que começa a trazer tudo de bom. Então você vê, a partir de então, você vê a natureza... com essa beleza, com toda essa exuberância, mas nas roseiras tem espinhos. Então, nessa transformação, nós também temos espinhos que precisam ser transformados no dia a dia, no dia da casa, outro dia. Então, assim, o que eu gostaria de deixar algo assim bastante... que vocês pensassem, não precisa responder. Quem é espírita já faz essa pergunta, mas para quem não é, que está nos assistindo, você já se perguntou de onde você veio? Você já se perguntou para onde você vai? Você já se parou para perguntar por que você está aqui na Terra? Se estamos aqui na Terra, não devemos perder tempo com coisas pequenas. As coisas pequenas
transformemos em algo que realmente mereça para a felicidade. Então, a tristeza, ela atrai exatamente energias que não são tão boas. Então, o estado de felicidade que você pode trazer para si, consequentemente, vai afastar muito, muito, muito o espírito que não estão nessa sintonia. Cada ser tem uma sintonia com a espiritualidade, com os espíritos que são os afins. Então, se busca caridade, a caridade tem algo falando sobre os sonhos, nos sonhos. Sim, Corrêa, nos sonhos, pode repetir que eu não vi a pergunta toda, por favor? Alguém falou dos sonhos. Os sonhos, na verdade, eles são aquele encontro, muitas vezes, com, vamos dizer assim, ou pode ser arquivos do seu próprio pensamento, ou também pode ser o encontro com essa espiritualidade, com esse momento que a gente troca. Então, na hora que a gente troca, olha, eu não sei se vocês já observaram, às vezes quando vão... Corrêa, repita novamente a pergunta sobre sonhos que eu não entendi, então eu posso ler novamente. Eu não sei se vocês observaram, quando a pessoa desencarna, aí alguém diz, como era que estava o defunto e tal, no nosso dito popular? Sim, ele estava com a expressão muito tranquila. Porque realmente é como ele deixou o plano espiritual tranquilamente, então resplandece no seu rosto. Se for uma pessoa que esteja, vamos dizer assim, aflita, poderá apresentar em seu rosto, na fisionomia, exatamente aquela expressão de terror, de algo que não possa. Mas, meus irmãos, meus amigos, a morte é uma realidade para todos. Claro que ninguém vai inoportunamente se atirar para dizer, não, porque eu sei que eu vou morrer, fazer como os muçulmanos, que botam a bomba dentro de si porque acredita na imortalidade. Bem, eu acredito na imortalidade, mas nem por isso eu quero morrer. Porque a partir de então, na hora que você provoca a morte, você é um suicídio, e nós não podemos tirar a vida. Então a vida é para ser vivida, a vida é para ser aproveitada da melhor maneira possível. E o que a gente traz, o que nos traz nesse momento, né, é o amparo que a espiritualidade tem dado a todos nós, através dos nossos pensamentos, às vezes através até de um amigo que sopra, porque se eu não conseguir visualizar, entender aquilo que o amigo está produzindo, consequentemente, algo está acontecendo e é preciso ligar as antenas do pensamento. Tem dias que a nossa mente está barulhada, meu amigo Pedro, mas é preciso fazer uma limpeza, tal qual se faz na casa. Quando você está viajando, aí você chega, a casa está toda poeirada. Aí o que é que você pega? Vai limpar tudo. Então tem momentos que precisa arejar. Então como é que você areja? Você vai trabalhar com suas plantas, você vai através da música que você gosta, através de atividades que você possa produzir. Então automaticamente nós estamos produzindo tudo isso, porque a mente é como se fosse, eu digo sempre, um animal brabo. Um animal brabo que precisa de controle. Se você não pegar as rédeas, então, consequentemente, ele vai levar para qualquer canto. Olha, às vezes, logo no início da meditação, então era interessante, porque você fixar sua mente, você ficar 1 minuto de meditação. 1 minuto de meditação, você pensa que é uma eternidade. Por quê? Pela falta de hábito de meditar.
Os orientais não, os orientais eles já trabalham com toda essa proposta vamos dizer assim, de mentalização nas praças, em todos os locais. Eles trabalham aqui não. Mas a mentalização é algo que nos permite exaurir todas essas, vamos dizer assim, toda essa poeira que está lá por dentro. Mas no início, quando você começa a meditar, aí o que acontece? A mente te leva para cantos que você nunca pode imaginar. Vai lembrar até do fogão, se ligou, se desligou, se deixou a tapioca pronta, se fez alguma coisa. Não tem como a gente não ter o controle dela a partir do momento se a gente está trabalhando a mente. Então, o que é que a gente precisa, meus amigos, nesse momento, a gente já vai encaminhar para o encerramento. Eu sei que vou falar para a codificação, mas gostaria de finalizar com essa época de Covid, que é uma época bastante inusitada. Volto a dizer que o vírus ele veio para cumprir uma missão. Enquanto essa missão não for cumprida, ele não vai sair com tanta facilidade, não vai embora com tanta facilidade. Dizer que as pessoas precisam ter respeito pelos idosos e ter respeito pelas pessoas que têm comorbidade, porque senão você está acelerando a possibilidade ou descartando essas pessoas que são de idade ou que têm comorbidade para não viver, e não é assim. Nós precisamos pensar no outro. Se eu não me contamino, mas eu posso contaminar aqueles que são mais próximos. Então é preciso a gente ter respeito pelas pessoas e não condenar as pessoas à morte. Então é preciso que nesse momento reflita bastante as condutas individuais, porque eu não quero aqui apontar dedos para ninguém. Eu acho que a consciência é o maior tribunal que devemos ter, é da nossa consciência. Que cada irmão em Cristo possa entender a gravidade do momento, não estar com medo, mas com respeito ao momento, para que possamos sair de maneira com menos pessoas antecipando suas mortes, e eles poderiam conviver muito mais conosco, num mundo muito melhor, e eu acredito que esse mundo vai chegar. Eu sou muito confiante que este mundo de provas e expiações que está se encerrando, que vai chegar este mundo, um mundo bem melhor, e volto a dizer, onde a maldade vai fugir com vergonha de estar ali naquele recinto. Eu gostaria de encerrar fazendo a nossa prece, e que ainda dá tempo você colocar um pouco de água para fluidificar, porque nós temos... sim, pegar, a senhora vai querer ir lá buscar, porque aí a gente já tem aí, pronto. Bote aí para fluidificar. Pronto, do jeito que tá aí pode deixar aberto. Então vamos deixar um copinho d'água, ou então vamos deixar uma garrafinha de água que vai ser fluidificada. Eu sempre, na prece de encerramento, a gente pede a Bezerra de Menezes, que é o espírito que cuida, que tem essa falange toda, e quem está nos hospitais sozinhos, quem está nesses locais abandonados, quem está sem família, quem está solto, então nos presídios, vamos pensar em todos eles. Então vamos deixar os nossos olhos fechados, vamos deixar a imagem do Mestre Amado bem próximo à nossa mente, e vamos pedir a falange do Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique todas as águas que estão nas suas casas, dos irmãos que estão necessitando, para que possa atender às suas necessidades físicas ou espirituais, e que neste momento toda a equipe espiritual do Grupo Espírita Renascer, em especial a nossa mentora Maria Dolores, e todos aqueles espíritos que trabalham no anonimato para o bem servir, que eles possam nos guiar a semana no propósito maior, Senhor,
que é de viver em paz. Assim seja. Vamos encerrar a nossa reunião, dizer que todo domingo nós estaremos aqui trabalhando com vocês. Tem outras pessoas que também ministram palestra e vou desejar um abraço bem gostoso para todos vocês e até já. E tudo isso vai passar já já. Uma boa noite para todos.